Este outono, reforçamos a nossa equipa. Com mais internacional, mais política, mais histórias, mais conselhos de amigo. Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como lidar com isto? Aprendemos como lidar e escutamos o soundbite do dia. Eu nunca vi uma declaração tão chocante do Presidente da Câmara de Lisboa como esta. Esta falta de transparência não augura nada de bom. As melhores histórias da cultura pop ganham vida em Como Assim. Regressamos a uma era de fogo e fúria e onde os diplomatas ganham nova importância. Seja na Terra dos Cacos ou em qualquer outro lugar do nosso planeta, os podcasts do Público ficam sempre no ouvido. Conheça os novos programas em público.pt/podcasts e na sua app preferida. Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, a tarefa impossível de Joe Biden em Israel. Israel, you're not alone. The United States stands with you. O presidente dos Estados Unidos visitou Israel esta quarta-feira e concretizou um dos principais objetivos, a autorização pelo governo israelita da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza a partir do Egito. Based on the understanding that there will be inspections and that the aid should go to civilians, not to Hamas. Em Tel Aviv, Joe Biden anunciou também que vai pedir ao Congresso norte-americano uma ajuda sem precedentes a Israel, mas deixou também um apelo a que os israelitas não sejam consumidos pela raiva. You can't look at what has happened here and not scream out for justice. But I caution this while you feel that rage, don't be consumed by it. Mas a ideia inicial da visita de Biden ia além desta manifestação de apoio a Israel e de negociar a entrada de ajuda humanitária. Estava previsto que o presidente norte-americano participasse numa cimeira com o rei da Jordânia, o presidente egípcio e o presidente da autoridade palestiniana para discutir a situação em Gaza. Mas na noite anterior à chegada do chefe de Estado norte-americano, uma explosão atingiu um hospital em Gaza, fazendo centenas de vítimas mortais. A cimeira foi então cancelada pelo rei Abdullah II da Jordânia. Entretanto, Israel e os grupos armados palestinianos têm trocado acusações sobre a responsabilidade da explosão. À hora que gravamos este episódio, ainda não havia confirmações definitivas, mas as primeiras análises independentes apontavam para uma explosão provocada por um rocket lançado a partir de Gaza, que terá explodido no ar. Joe Biden atribuiu o ataque a um rocket fora de controlo disparado por um grupo terrorista. Mas o que significa para o conflito esta visita relâmpago a Tel Aviv e o cancelamento do diálogo com os países vizinhos de Israel? Qual a importância da figura de Joe Biden na mediação deste conflito, uma tarefa delicada que mexe com interesses de várias potências internacionais? Neste P24 vou conversar com Alexandre Martins, jornalista do Público que acompanha a política norte-americana. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Alexandre, bem-vindo. Olá. Joe Biden visitou Israel esta quarta-feira, mas era suposto ter participado noutro encontro, uma cimeira com o rei da Jordânia, o presidente egípcio e o presidente da autoridade palestiniana. Mas a cimeira foi cancelada pela Jordânia depois de um ataque a um hospital em Gaza, que terá matado centenas de pessoas. O que é que isto significa para este conflito? As negociações tornaram-se agora ainda mais difíceis? Sim, sem dúvida, pelo menos no curto prazo, de um lado da Jordânia, do Egito também, e ainda mais da autoridade palestiniana, a ideia de se sentarem à mesa com o Joe Biden, que foi a Israel, primeiramente para reforçar o apoio a Israel, era incomportável na sequência do ataque de ontem no hospital. Os Estados Unidos sempre foram pró-Israel, ainda que com abordagens diferentes em diferentes administrações, e Biden continua a mostrar apoio a Netanyahu, mas com alguns mãs, como ouvimos na intervenção de Biden logo à chegada a Tel Aviv. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. Qual foi a verdadeira motivação de Biden, na tua opinião, em ir a Israel numa altura tão delicada? Sim, temos de tomar atenção ao contexto de toda esta situação que ultrapassa a questão de Israel e da Palestina. E primeiro, como disseste muito bem, há uma tradição de apoio total
dos Estados Unidos a Israel, com essas variantes, mas muito mais ditas à porta fechada ou durante negociações que não têm assim muito impacto. Portanto, tendencialmente, em público e em ONU, os líderes norte-americanos tendem a fazer uma demonstração muito forte de apoio a Israel. Neste caso, penso que há aqui dois momentos. Um primeiro momento de apoio total e incondicional a qualquer ação que Israel quereria tomar em relação, na sequência dos ataques do Hamas de 7 de outubro, e com os ataques israelitas em Gaza houve uma ligeira mudança. Aí, a partir daí sim, tanto Joe Biden como o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken a fazerem declarações um pouco mais no sentido de alertarem Israel para não exagerarem nos ataques, porque obviamente que isso depois teria custos, não só obviamente para a população civil, mas também para os próprios interesses dos Estados Unidos na região e para Israel, porque iria complicar ainda mais a situação e limitar consideravelmente as hipóteses de uma redução da intensidade deste conflito no curto prazo. Mas Biden tem aqui um dilema e uma tarefa particularmente difícil. Por um lado, quer ajudar os refugiados, mas não quer que o conflito se espalhe por outros países e ninguém quer receber refugiados palestinianos. Quer convencer o governo israelita a moderar a resposta militar, mas sem nunca o dizer dessa forma. Quer ao mesmo tempo agradar aos aliados árabes e aos palestinianos. É uma tarefa impossível? Sim, claramente, mas é natural, é expectável, e se a administração americana não o fizesse, como porventura poderíamos imaginar que uma administração de Donald Trump faria as coisas de forma diferente, mas neste contexto, principalmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, por esta tentativa ou esta pressão para uma reorganização da ordem mundial, de um lado com a Rússia, a China e agora com o Irão no conflito em Gaza, e os Estados Unidos em defesa da Ucrânia e a União Europeia do outro lado, seria incompreensível que o Joe Biden e a administração Biden não saltassem para o primeiro plano como os potenciais negociadores e os que poderiam ajudar a gerir o conflito naquela região, porque se não forem eles, vão outros. Vão os russos, vão os chineses, vão outros atores, como se costuma dizer, naquela região e em locais mais distantes. Claro que por outro lado, é um exercício impossível, porque não se vê como é que será possível equilibrar todas estas tensões e estes interesses internos e externos, porque há também uma pressão interna nos Estados Unidos, e há algo com que o Joe Biden tem de lidar, que é um apoio incondicional no Partido Republicano no Congresso a Israel, e algumas uma ala mais progressista, mais à esquerda no Partido Democrata, que sempre foi teve muito mais simpatia em relação à causa palestiniana do que ao Estado de Israel, e que agora, por maioria de razão e por causa das imagens que nos chegam todos os dias de Gaza, tem manifestado mais os seus apelos à administração Biden para tentar impedir que Israel lance este tipo de ataques. Isso, e depois externamente as tensões com a Rússia e com a China, e ao mesmo tempo que temos a guerra na Ucrânia, torna a situação impossível para conseguir que a administração Biden ganhe em todos estes pontos, incluindo a saída também de norte-americanos e estrangeiros que estejam ainda no território palestiniano, e os reféns que o Hamas levou na sequência dos ataques de 7 de outubro. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que muito dificilmente terão resultado prático e positivo, assim, só por causa de uma viagem a Israel, não é? Mas não sendo possível aliar todos estes interesses, qual é que te parece ser o desfecho mais provável? Antes do que aconteceu no ataque no hospital, eu penso que havia mais condições para haver avanços no sentido da abertura de um corredor humanitário, limitado ou não, mas a saída de alguns cidadãos estrangeiros de Gaza. Agora, como tu disseste no início, depois deste ataque contra um hospital em que houve o cancelamento da tal cimeira de Joe Biden com o Sisi e o rei da Jordânia e o Mahmoud Abbas,
Obviamente que é mais difícil ainda porque toda a atenção está agora virada para o ataque contra o hospital. Portanto, neste momento, qualquer iniciativa do lado dos países da região, no sentido de acalmar a situação ou de se envolverem com alguém que está a tentar gerir a crise entre os dois lados, terá repercussões na opinião pública, porque obviamente que houve uma reação muito inflamada na região. Nós assistimos agora ao regresso daqueles cânticos Morta à América em alguns países da região, como já não se ouviam há alguns anos, e portanto é difícil agora, no meio, ainda por cima deste ataque muito específico contra o hospital, que haja avanços significativos. Joe Biden voltou a dizer em Israel que é a favor de uma solução que envolva a criação do Estado da Palestina. Mas achas possível que lidere uma negociação com Israel nesse sentido, neste momento? Não é algo que esteja em cima da mesa neste momento. A solução de 2 Estados é antiga e é a política oficial dos Estados Unidos e de todos os países envolvidos nas negociações ao longo dos anos, mas é mais um objetivo. É um objetivo que tem escapado ao longo da história, obviamente, e que temos neste momento um governo de extrema-direita, muito radical em Israel, ultranacionalista, e que muito dificilmente, antes deste conflito, estamos a falar nos anos que antecederam o que está a acontecer agora, muito dificilmente aceitaria ou nunca quis aceitar uma solução de 2 Estados, e do lado movimentos como a Hamas, que também não querem aceitar uma solução de 2 Estados. Isto de uma forma muito sumária, obviamente, com todos os cuidados que temos a falar deste assunto. Por mais vontade que haja da maioria das populações, de um e de outro lado, esta é a situação no terreno. As fações mais extremistas de um e do outro lado não permitem que esta solução avance. Um vai dizer que o outro, que esse lado é que tem razão, o outro não, mas não há essas condições neste momento. Portanto, não seria agora, no meio de talvez o maior conflito naquela região de sempre, que se iria começar a falar disso. Mas muitos analistas dizem que é inevitável, quer dizer, não há, depois de passar isto, se passar e quando passar, mais cedo ou mais tarde, com ou sem Hamas, talvez sem o Hamas e sem um governo tão extremista em Israel, sem uma solução de 2 Estados, não se vê como é que pode haver um início, por mais tenue que seja, em direção a uma paz minimamente duradoura. Certo. Alexandre, muito obrigada. Obrigado. E esta quinta-feira há uma nova estreia. Olá, bem-vindos ao podcast Birras de Mãe. Birras de Mãe, um podcast da Rede Público. É uma conversa entre a escritora Isabel Stewell e a filha Anna Stewell sobre filhos, netos e as birras de crianças e adultos. E também esta quinta-feira vai poder ouvir um cheirinho do novo podcast sobre fenómenos de cultura pop. Como assim? Que estreia já no dia 3 de novembro. São pequenas viagens às nossas obsessões coletivas, comigo, Inês Rocha, ao Leme. E é tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com Alexandre Martins. Os sons que ouviram de Joe Biden são da agência Reuters. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenha um bom dia e até amanhã.